Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu estou aqui com a Mari e a gente tem como convidado hoje o Jonathan, que mora na Califórnia. E ele vai contar para a gente um pouquinho dessa trajetória, né? Um pouquinho desse lugar tão lindo que ele mora. A gente vai colocar umas fotos aqui, porque ele está realmente num lugar maravilhoso enquanto a gente está fazendo essa gravação. E, Jonathan, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Se apresenta para os nossos ouvintes. Quem é o Jonathan e onde é que você mora mais especificamente com essa paisagem tão linda? Muito bom dia. Bom, eu sou o Jonathan, eu sou de Curitiba, no estado do Paraná, e eu moro nos Estados Unidos desde setembro de 2017. Eu moro na Califórnia, precisamente na cidade de Redwood Shores, fica a cerca de 25 minutos de São Francisco, porém eu estou na divisa do estado do Nebraska com o estado de Iowa, nesse momento. Estou num hotel fazenda, na verdade não é nem um hotel fazenda, é uma fazenda de carneiros. Então, a gente está fazendo uma trip cruzando todos os Estados Unidos com a nossa van. Vou começar a história que nasceu o Doce Vida na Califa, né? Como que tudo começou. A ideia era mostrar para os brasileiros que veem os Estados Unidos de fora que a realidade aqui é diferente. Então, o Doce Vida na Califa, na verdade, ele seria mais sendo sarcástico da vida que a gente tem que viver aqui e superar os desafios de morar fora do país. Então, a doce vida na Califa nem sempre é tão doce assim, né? É porque é um estado caríssimo de viver. Mas, bom, eu não estou de férias, na verdade, eu estou trabalhando. A gente tem uma van, inclusive posso até mostrar para vocês, está aqui atrás de mim. A vanzinha está aqui, é uma Revel. Nós compramos ela porque hoje eu tenho a possibilidade de estar trabalhando remotamente. Então, eu trabalho na parte digital, na parte de softwares, de aplicativos, e ele me possibilita estar trabalhando em qualquer lugar do mundo que eu estiver. Então, eu estava trabalhando até agora, antes da gente começar nosso bate-papo, e aí a gente deu uma paradinha, a gente anda um pouquinho, dirige um pouquinho, visita lugares maravilhosos, trabalha mais um pouquinho, e assim vai levando a vida. Jonathan, a gente tem uma série de podcasts falando sobre viver no exterior, que é muito diferente de passear e viajar, né? Geralmente é movido por um sonho, às vezes uma grande expectativa que a pessoa cultivou ao longo da vida, e às vezes por uma necessidade muito forte, né? E realmente a vida no lugar depende de muitos fatores, que é cultural, de financeiro, de trabalho e tal. E você está aí desde 2017, você está falando. Como é que foi essa adaptação toda? Olha, foi muito difícil, tá? Por que eu vim parar nos Estados Unidos primeiro? A situação no Brasil não estava fácil, sempre trabalhei muito, trabalhava com eventos na parte de culinária. O meu background é personal chef, chefe de cozinha, e não estava fácil, estava bem complicado. Eu falei, puxa vida, eu preciso tentar alguma coisa diferente. Tive o suporte de um amigo que mora aqui nos Estados Unidos, que me recebeu, e é muito importante, já adiantando, para quem quer se aventurar em um outro lugar, ter alguém que pelo menos abra as portas e dê um norte, tá? Isso é um primeiro ponto que eu gosto de ressaltar, e eu tive essa oportunidade, graças a Deus, mas não, a vida é muito diferente. Então, ao mesmo tempo, falando principalmente dos Estados Unidos, que você tem a possibilidade de ter muita coisa, você também tem que se doar muito, você tem que abrir mão de muitas coisas e, principalmente, você tem que estar disposto a fazer o que você tiver que fazer. É diferente da gente viver no Brasil e falar, eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo. Aqui você é diarista, você entrega pizza, você... Isso, lógico, eu estou falando de quem vem se aventurar
e tentar um mundo novo. Existem pessoas que já vêm com visto de trabalho, e aí, assim, é o 8 ou o 80. Isso é a minha opinião, tá? Mas ou você já vem com visto de trabalho e consegue viver muitíssimo bem, porque aí você já vai estar estável aqui, ou então você tem que ralar e ralar muito para conseguir conseguir alguma coisa. Tipo, se você sentar no sofá e esperar que as coisas aconteçam, você vai virar um mendigo, literalmente. Isso aconteceu com a pandemia, infelizmente afetou muita gente aqui. E, Jonathan, você está assim naquele sonho do momento. É a van life, é o nômade digital, assim, quais são os dois lados, a parte positiva e a parte negativa? Se é que Uau, existe, né? não existe. Eu, graças a Deus, já consegui me estabilizar. Eu tenho a minha empresa aqui e eu tenho a possibilidade de trabalhar no mundo digital, não vendendo o meu passeio, entre aspas, como eu conheço muitos YouTubers que fazem podcasts ou então fazem vídeos no YouTube mostrando os lugares. O que eu faço é o meu trabalho dentro da van. Eu não conseguiria hoje ganhar dinheiro divulgando os lugares que eu passeio. Mas eu diria que eu até estou um pouquinho fora da curva. Hoje, ter essa possibilidade de estar na rua, você precisa estar estável para conseguir fazer isso aqui nos Estados Unidos. Então, o lado positivo, na verdade, é a liberdade, é poder estar na rua, mas o lado ruim de você estar numa casa móvel é coisas que podem acontecer no meio do caminho. E isso aconteceu comigo nessa viagem já. As minhas últimas 2 semanas foi uma loucura total, porque eu acostumado de abastecer diesel nos postos vindo da Califórnia até o estado de Iowa, todas as bombas de diesel são verdes. E eu parei num posto, que é um posto ecológico, e a bomba de gasolina era verde. E aí você já sabe o que aconteceu, né? Eu fiz uma cagadinha na minha van. Eu coloquei gasolina e eu estraguei o motor todinho dela. E a van é a minha casa. Então, o que aconteceu? Graças a Deus, o seguro cobriu. Isso é uma coisa positiva aqui. Não entra em blá, blá, blá. O custo para consertar foi $22.000 e, graças a Deus, eu gastei 100. Mas eu tive que alugar um carro, a gente teve que se locomover. Depois, no meio do caminho, eu tive que voltar para São Francisco, porque eu tive uma entrevista com a imigração do meu green card. Então, eu tive que sair na correria. Depois, eu tive que voltar, pegar a van de novo. Então, assim, tem esses contratempos que acontecem no meio do caminho. Vamos chamar de emoção. Bota emoção nisso. Muita emoção. E Jonathan, como que você organiza as próximas viagens? Assim, o que te move para fazer uma rota, para fazer um destino, ou vai meio criando Olha, a rota pelo caminho? a experiência ela agora começou a ficar um pouco mais confortável, mas nossa primeira viagem, nós compramos a van e ela estava no estado do Indiana, que fica em torno de, vamos falar em quilometragem, 3.500 quilômetros de São Francisco. E foi meio que proposital, porque nós fomos até lá para buscar a van e fazer a Rota 66, famosa Rota 66, com o destino à Califórnia. E existe um aplicativo chamado Harvest Host. O que é esse aplicativo? Você encontra fazendas, vinícolas, cervejarias, hotéis, que você consegue parar a van no dia e você não paga para isso. Você não paga para lá. Por exemplo, eu estou num lugar paradisíaco que agora eu não estou pagando nada. Mas em troca você compra um produto do local. Então você, por exemplo, se é um museu, você faz a visita no museu. Se é uma vinícola, você compra um vinho. Agora mesmo, ontem eu fui abençoado com uma mesa de frios maravilhosa, com queijos que são feitos aqui no local. Então, qual que é a nossa programação? A gente para no lugar, e aí na manhã seguinte, no caso hoje, eu vou pesquisar qual vai ser o meu próximo ponto para eu dormir, que a nossa segurança é estar num local seguro. Então, aqui você tem a opção, por exemplo, do Walmart, que você pode estacionar e passar a noite, mas a gente sempre procura um local que a gente possa trocar experiências. É lógico que eu vendo meu peixe, porque daí eu vendo a minha plataforma onde eu estou, ou às vezes até um trabalho de mídia digital, e já programo a viagem até onde eu vou parar. Então, eu vejo a distância, o que eu vou estar encontrando, e aí a gente vai para o próximo dia. E assim vai. Como que é essa comunidade assim de motorhome? Vocês têm muito contato, troca muita informação, tem grupos, ou é mais
ao estilo de cada um? Quem gosta de fazer Não, solo? tem. Aqui a gente tem, na verdade, uma comunidade fortíssima de motorhome. Principalmente na pandemia, intensificou muito mais. Por quê? Porque as pessoas trabalham remotamente, independente do tipo de trabalho, não necessariamente do mundo digital, né? Mas mesmo consultorias, enfim, qualquer tipo de trabalho, ele é possível fazer remotamente. E o motorhome aqui, em geral, falando dos Estados Unidos, ele, além de ele ser muito forte, você tem, né, até a segurança de estar fazendo isso. Eu sei que dentro da comunidade brasileira também existem muitos brasileiros dentro de comunidades. Eu confesso que eu não conheço muitos, mas sim, se pesquisar, existem muitos grupos de ajuda de pessoas que até moram dentro da van, mesmo que seja no local fixo. Não necessariamente tem que estar se locomovendo, não necessariamente seja um motorhome. Pode ser um trailer que a pessoa more, que também é considerado como um motorhome. Mas tem bastante ajuda brasileira, e você consegue viajar literalmente nos Estados Unidos inteiro sem passar apuros, vamos dizer assim. E me fala um pouco de trabalhar digitalmente. A gente precisa muito de internet. E como que essa parte você se organiza? Porque muita gente agora na pandemia, home office, e trabalhar de qualquer lugar, e aí você tem um período grande de adaptação, porque você precisa responder às pessoas e tem que estar na internet, né? E o escritório você está Sim. lá com toda a estrutura. Como é que é essa organização, assim? Olha, é um desafio, literalmente. Existem locais que você tem conexão. Hoje eu tenho um plano de internet que me possibilita estar aí pelo menos com 90% de cobertura do país. Mas é lógico, se você vai para uma parte que tem montanhas, ou para um parque, ou para algum lugar mais remoto, é complicado. Mas de praxe, o que a gente costuma fazer? Eu tenho cozinha dentro da van, mas às vezes a gente toma um café no Starbucks e aproveita a internet para fazer conexão, para dar aquela respondida rapidinha e segue em diante quando não tem a conexão. É mais procurando realmente locais públicos, geralmente livrarias têm internet, a Starbucks sempre tem internet free, hotéis, então a gente consegue estar pegando a internet caso o telefone não funcione, que normalmente funciona bem. Normalmente não. Olha, eu estou no meio do mato aqui, na verdade, literalmente, e eu estou O som no está meu melhor do telefone. que o nosso, né, André? Que estão aqui com toda a estrutura de Wi-Fi. Não, mas realmente a internet nos Estados Unidos é muito boa mesmo, né? A gente também conversa com o pessoal da Europa e vê a diferença, às vezes, de conexão. A internet aqui, eu digo que é assim, ou é 8 ou 80, porque ou ela pega para você assistir o que você quiser, vídeo, o que for, ou ela não pega, literalmente. Então, por exemplo, na Califórnia, eu gosto muito de fazer a Highway 1, que é a costa que você vai de São Francisco até Los Angeles. E assim, é um visual paradisíaco. Você conhece várias mini cidadezinhas maravilhosas, mas lá a internet não funciona de jeito nenhum. Você só consegue quando você chega em certa cidade, tipo Carmel, Monterrey. Então aí você consegue pegar a internet, mas na rota, esqueça. Se você tiver que parar por algum motivo, você tem que esperar alguém passar para pedir ajuda. Não tem internet. E quando a gente fala de valores, assim, fazer essas viagens com a sua van, realmente economiza ou é só um estilo diferente de viagem? Porque você tem Olha, que usar várias coisas, né, do lugar e a alimentação e os passeios. sim, existe o lado econômico que você não paga hotel, mas por outro lado você tem e não só hotel, né? Você, por exemplo, dentro da van você pode cozinhar, eu tenho banheiro, eu tenho cama, então assim eu tenho minha casa literalmente dentro da van e se eu tenho alimentação eu consigo ficar dentro dela pelo menos por uma semana sem precisar sair. Isso é a parte positiva. Mas é claro, se você quiser se locomover com frequência ou então se você tem o destino, aí tem o combustível que você tem que colocar na balança o tanto que você vai gastar. Obviamente que você vai gastar muito menos com combustível. Por exemplo, eu gasto em torno de $80 para encher o tanque de diesel da van e um hotel não sai por menos de 200. Então, sim, fica mais barato. Mas é claro, se você está num lugar diferente, você quer experimentar uma coisa diferente, você quer entrar num museu diferente, num lugar diferente. Então, você acaba, se não tiver um certo controle, acaba gastando mais, mas por luxo, porque você quer conhecer outras coisas. Mas sim, você pode realmente economizar muito
em relação a passeios, principalmente com hotéis, avião ou como que seja. E a plataforma que você tem, né, o sistema, a gente até usa no blog, o Idolink, né, que fala. I do E, link. e ele é bem legal, assim, para quem trabalha online mesmo, né, para quem tem site, venda de produtos. Você fez, explica um pouquinho, você fez pensando nas pessoas também que se movimentam, que têm produtos digitais? Qual era a ideia? Puxa, na verdade, se a gente for falar de nicho, eu não sei te dizer um nicho do Idolink. Ele nasceu com a pandemia, literalmente. Porque, falando mais uma vez de brasileiros aqui, a pandemia ela afetou demais. Lógico que ela afetou o mundo inteiro, mas imagine você, se você está no Brasil com a tua família, se você perder o emprego, pelo menos a família está junto. Se você está morando de aluguel, pagando um quarto, alguma coisa, e você perder teu emprego, o que você vai fazer? Então afetou muito forte aqui. Então as pessoas começaram a empreender. Elas começaram a vender coisas de casa, a vender livro usado, roupa usada, comida, brigadeiro. Então, esse tipo de público, que é o primeiro empreendedor, quem está começando no negócio, ele pode estar utilizando a ferramenta que você faz vendas online, você vende pelo Pix, você vende com cartão de crédito. Então, desde que nós conversamos, inclusive, Mário, da Mário pelo Mundo, e a gente fez o teu perfil, teve uma evolução gigantesca. Então, até mesmo para quem trabalha com o mundo digital. Então, o Idolink, ele é um cartão digital interativo que você pode ter apenas um cartão de visita, seja de uma clínica, seja de uma empresa de turismo que queira mostrar os trabalhos, e também você utiliza como uma ferramenta de vendas online, assim como o Shopify, como outras ferramentas que você vende online, você consegue estar utilizando ele também. A diferença é o custo, que é muito menor. A gente vai colocar no post, porque aqui a gente está só conversando, né? Mas quem está ouvindo vai ficar curioso, sabe? As fotos da van, as fotos do seu destino, o link também da sua Dolce Vita e Doce Vida na Califa. Inclusive lá eu não consigo alimentar o tempo todo, porque muitas vezes eu estou trabalhando, mas assim, desde que nós saímos da Califórnia, nosso destino era chegar em Maine. Maine é o último estado dos Estados Unidos. Então, assim, era até lá. Só que a gente parou no meio do caminho porque a van estragou. Aí eu tive que ir de carro até New Jersey, que é na casa de um amigo meu, voltamos, Califórnia de novo, aqui onde eu estou de novo. Então, assim, na verdade, a gente já cruzou 32 estados dentro dos Estados Unidos. Essa loucura. E a van é uma van pequena, né? Qual que é a diferença assim de ter? Porque a gente sabe que uma van muito grande, ela tem um conforto interno maior, mas ela tem algumas dificuldades para circular dentro das cidades, né? Como que foi a tua escolha de tamanho de van? Foi justamente a flexibilidade de poder parar em qualquer lugar. Dentro do mundo, né, de motorhome, de trailers, existe a opção. A minha van, na verdade, é a menor que existe dentro de van, falando de van, né? Ela é alta, eu fico de pé nela, tudo, mas aqui a gente chama de chassi 144, que é a distância do primeiro com o segundo eixo. Eu paro no mercado com ela. Eu paro em qualquer tipo de estacionamento. Ela é pequenininha. Então, qual que é o ponto positivo? Ele é o meu carro que eu posso parar em qualquer lugar, fazer o que eu quiser. Obviamente que a parte negativa é o espaço dentro. Então, é tudo assim, né? Passa aqui você agora passa eu. Ou então, fica aí, espera aí enquanto eu faço minhas coisas. A hora que eu terminar, eu sento, você faz suas coisas. Então, a gente tem que entrar num bom senso. Agora a coisa alinhou, então ficou mais prático. Mas dentro de uma van, você aprende a lidar com um espaço limitadíssimo, com literalmente tomar banho de paninho. Eu tenho chuveiro, mas como a van é pequena, o espaço do tanque também é menor. Então, assim, se eu tomar banho todo dia, 2 tomando banho, com 2 dias eu estou sem água. E às vezes eu preciso estar com 7 dias de margem, porque eu preciso lavar, cozinhar, preciso lavar roupa não, escovar os dentes, lavar louça. Então você tem as suas limitações de que uma van que a gente chama de 170 ou estendida já é complicado de parar, mas também você tem mais o conforto de casa. E aí tem, lógico, os trailers que você engata, né? Eu tô, por exemplo, aqui minha van é do tamanho a pequenininha, né? A escolha nossa da pequenininha foi realmente para facilitar o acesso. Falando sobre morar no exterior, para a gente encerrar, o que você sente falta realmente e qual que é o plano assim para o futuro? Está dando certo e é aí que você quer ficar? Bom, hoje eu já posso ir e voltar. Então, isso é uma dádiva, vamos dizer assim,
para quem vem para cá. Então, isso eu levei mais de 4 anos para conseguir poder voltar para o Brasil. Então, eu tenho uma empresa sólida já, sou casado, tenho green card, posso ir e voltar. Mas se eu não tivesse essa flexibilidade, eu acho que quem vem para cá ele tem dois pesos e medidas, né? Ou você vem para cá, faz dinheiro, enche o bolso de dinheiro e volta para o Brasil com estabilidade para você conseguir construir alguma coisa, ou você esquece que o Brasil existe. Porque viver aqui, isso eu estou falando opinião minha própria, eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir essa conversa vai falar, ele está errado. Cada um tem a sua opinião. Viver aqui, se você se dedica, se você consegue dar um norte para a tua vida, você tem muita facilidade para comprar as coisas. Então, ou seja, você tem uma qualidade de vida muito maior, você tem muito mais segurança dependendo de onde você está. Tem muita gente que fala que aqui a escola é muito boa, e isso existe um detalhe muito grande, que para você ter uma escola muito boa, você tem que estar numa cidade muito boa, tá? Não sei se todos sabem, mas aqui nos Estados Unidos você só pode estudar na cidade que está próxima a você. Você não pode, por exemplo, morar numa cidade, mas eu quero aquela escola porque ela é muito melhor. Então, dependendo de onde você está, a escola é ruim, porque quem banca a cidade são os moradores. Quem banca a escola são os moradores através de doações. Então, a escola, ela é boa se você paga caro para viver. Ela é ruim porque você vai pagar menos para viver, mas em compensação ela não tem tantos recursos para você estudar. E assim também a parte de saúde. Aqui, o hospital, por exemplo, se você é ilegal, você tem hospital de graça. Se você é legal, você paga pelo que tem de graça. Tem muitos pesos e medidas. A minha opinião, eu não volto para o Brasil a não ser ver minha família e meus amigos e comer churrasco. A nossa culinária é maravilhosa. Aqui tem muito fast food, mas eu cozinho, então também não ligo muito. E você cruzou já vários 32 32. estados? 32. 32. E aí, esse é o lugar que você acha que vale mais a pena morar? Qual foi, assim, a grande diferença entre os lugares? De estados, Mari, olha só, cada estado é diferente. Se você está na Califórnia, você tem o acesso à praia e também se você gosta de neve, por exemplo, onde moro, eu estou 30 minutos para surfar e eu estou 4 horas de fazer snowboard no inverno. Então, assim, olha a diferença de coisas. Só que se você começar a entrar para o centro dos Estados Unidos, por exemplo, aqui onde eu estou literalmente entre Nebraska e Iowa. São fazendas. Então, assim, você tem paz, você tem um custo de vida, vamos colocar aí, menos de 10% do custo de vida para morar na Califórnia, mas também você não tem nada, porque é reto, plantação o tempo todo, quando não é deserto. Colorado, lindo, maravilhoso, muitas árvores, principalmente agora que estava no outono, que nós estamos no outono, aquela mudança de árvore que vai de amarela para vermelha com verde, então assim, cores maravilhosas. Se você pega o Arizona, tem mais morros, né, os canyons. Então assim, cada estado tem uma particularidade. Eu cruzando até New Jersey, até onde eu fui nessa viagem de agora, eu diria que os únicos que provavelmente eu não moraria, sem dúvida nenhuma, é Nebraska, que por um acaso é onde eu estou agora, e Iowa, porque são lugares muito desertos. Mas se você fala mais para o lado east, né, o lado leste dos Estados Unidos, tem muito mais verde, também tem muito mais chuva por isso, mas assim, são lindos, maravilhosos, e a Califórnia tem o custo de vida mais caro da América, porém você tem acesso a tudo. Então, assim, eu sou apaixonado por esse país, eu não tenho nada a falar dele, não. Ai, que legal. Nossa, foi ótima essa conversa, assim, muitos assuntos a gente não pôde explorar, assim, a fundo Tem cada um muita deles, coisa. mas com certeza a gente já teve um gostinho e a gente marca uma outra data para falar sobre algumas cidades específicas e algumas viagens específicas suas, mas foi ótima essa conversa. Eu queria que você deixasse o Instagram, tanto das suas viagens como do seu trabalho, e como encontrar você, para quem tiver curiosidade para saber mais. Puxa, que legal. Olha, eu já me coloco à disposição para responder qualquer tipo de pergunta. Quem quiser vir morar nos Estados Unidos, eu apoio, eu dou dicas, o que eu puder fazer, ou então mesmo para conhecer, para passear, pode entrar em contato comigo. O nosso canal é do Doce Vida na Califa, então, literalmente, doce, não em italiano, né? Brasileiro mesmo, Doce Vida na Califa. E o do Aidulink, Aidulink _ Bio.
Para você que está empreendendo, que precisa vender online, que precisa ter um website e gastar literalmente menos de R$14,99 por mês, ou então a gente está numa campanha do Black Friday por R$62,95 ao ano, você pode estar vendendo online. Então, entre em contato comigo que eu te dou todo o apoio e o que você precisar. Estou aqui, à disposição. Jonathan, uma última pergunta que na verdade já é gancho para um próximo bate-papo. Quais são as rotas mais bonitas que você passou nessas suas viagens? Inclusive contando para a gente um pouquinho sobre essa tua experiência na Rota 66, que é tão famosa. Eu vou dar só uma pinceladinha, então, bem rápida sobre a Rota 66. Ela sai de Chicago e termina em Santa Mônica, na Califórnia. Então, literalmente, é gigantesca. Ela, na verdade, ela mudou de nome, né? A Rota 66 ela é histórica. Então, assim, eu peguei alguns pedacinhos dela no caminho, que ela, infelizmente, ela está muito mal cuidada. Ela não tem o mesmo tratamento que tem as freeways, mas existem pontos que são maravilhosos, que conta a história da rota, né, a parte enfim, do trajeto. Mas isso é história para nosso próximo link. O que eu estou fazendo agora, André, eu acho que eu apoiaria muito se você tiver a liberdade de, se você gostar de parques naturais, né, de parques, passeios, o Zion National Park é maravilhoso. E você cruza por dentro dele. É cerca de 2 horas, literalmente cruzando por dentro dele. Você tem aqui os parques nacionais. Você pode comprar um passe anual que você gasta $72, se não me engano, ou toda vez que você parar no parque, você paga 30. Então é melhor, se você pretender visitar parques, compre já o passe anual. Nós visitamos um parque chamado Mesa Verde National Park, no estado de Colorado. Esse me impressionou muito pela estrutura que os indígenas lá, em 700 depois de Cristo, construíam casas. Deixa eu entrar no sol aqui. Aqui está o cliff, né? O canyon, e as casas estavam dentro do canyon. Eles faziam isso para se proteger do frio e dos animais. Então, assim, uma tecnologia maravilhosa, falando de, sei lá, 1.400 anos atrás. Que mais? Colorado é lindo, maravilhoso. Nós fomos visitar o Mount Rushmore, né, os presidentes. Eu fui lá esperando um negócio gigantesco e vi 4 rostinhos pequenininhos lá longe. E do ladinho dele tem um lugar que provavelmente vocês nunca ouviram falar, ou sim, não sei, chamado Crazy Horse. Crazy Horse, ele nasceu com um escultor que estava trabalhando no Rushmore em homenagem a um índio chamado Crazy Horse, que foi morto pelos americanos covardemente, porque ele foi capturado pelos americanos, pelo exército americano, e ele foi morto pelas costas. Então está sendo feita uma homenagem apenas desde 1948, uma montanha que é gigantesca, é um índio montado num cavalo com a mão estendida, e hoje, desde 1948, você só consegue ver, eu posso até mostrar depois no nosso Instagram, o rosto do índio que está pronto, e eles estão com a mão estendida. É uma montanha gigantesca, é uma história linda, que existem protestos, porque tem muitos que apoiam, tem muitos que criticam, mas é um lugar também que me impressionou muito. Também fica no estado de Iowa, eu acho, não, agora eu já não lembro mais, mas a parte de cima, perdão, da Dakota do Sul, muito legal. Fantástico, tem muita história para a gente escutar, e eu te agradeço também pela participação, e estou louca para a gente marcar o próximo para saber mais sobre a Rota 66. Inúmeras curiosidades. Eu vou deixar tudo anotadinho. Pode me chamar, vai ser um prazer. Adorei muito o bate-papo. Obrigada, Jonathan. Obrigado, tchau, Andréia. Mari. Obrigado, Andréia. Boa continuação de viagem, bom trabalho. Quem quiser acompanhar, eu estou saindo daqui. A gente vai visitar, antes de chegar em casa ainda, Yellowstone, que é um parque famosíssimo com aquelas águas termas, águas ferventes, vulcânicas. Nós vamos para um parque glacial, quase fronteira com o Canadá. Nós iremos passar... tem muita coisa nova. Acompanhe a gente lá que eu vou soltando as novidades, o nosso passeio. Já estou acompanhando. Show, beijo para vocês. Obrigado. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!